Hello, everybody! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o futuro imediato, Immediate Future, tá? E ele é conhecido pela partículazinha going to, né? A gente usar o going to para dar ideia de futuro imediato. Nós temos o futuro simples, que está na minha aula anterior, se você puder dar uma olhadinha, para poder fazer a comparação. E temos o futuro imediato. A diferença do futuro imediato para o futuro simples é que o futuro imediato, ele é um futuro já planejado, algo que você já pensou, já idealizou e já decidiu, já tem os meios para que ele aconteça. Então, normalmente, chama de imediato porque ele é um futuro próximo, né? O futuro simples, não, ele é algo já não planejado, que eu não vou falar muito dele aqui, mas se você assistir o vídeo, outro vídeo que fala do futuro simples, você vai compreender que o futuro simples é usado como will, né? Will. E aqui, o futuro imediato é o uso do going to, né? Então, a primeira coisa, nós usamos o futuro com going to para indicar uma ação futura que já está planejada e que com certeza irá acontecer em um futuro próximo. Então, a probabilidade do futuro imediato acontecer é bem maior do que o futuro simples. Quando você usa o going to, I'm going to study English tonight, por exemplo. Então, você está dizendo que você vai estudar inglês hoje à noite. Você já planejou, se organizou, já deixou um tempo seu para que você fizesse isso, entendeu? Já o futuro simples, não. Normalmente você nem tem tempo, ia fazer outra coisa e decidiu, e aí, I will study English tonight, né? Aí você vai mesmo, não sei, porque eu tinha outras coisas para fazer, mas eu decidi que eu vou fazer agora. Então, normalmente, o uso do going to, ele lhe dá uma ideia de uma ação futura planejada, mais certa de acontecer. E assim como outros verbos, né, outros tempos verbais, a gente tem as formas, né? As formas para conjugar. Existe a forma afirmativa, the affirmative form, né? Nós temos aqui a formação de frases de futuro com going to na forma afirmativa. Ele se estrutura da seguinte forma. Nós temos aqui o sujeito da frase, que pode ser um verbo, ou pode ser o nome de uma pessoa, Lucy, Annie, John, né? Então, é o sujeito da frase, mais o verbo to be, né? É importante você não esquecer que não é só usar o going to e você tem um futuro, precisa ter o verbo to be conjugado no tempo verbal, de acordo com o sujeito da frase, né? No tempo verbal no presente, né? É o to be, she is, I am, you are, she is, he, it is, né? We are, you are and they are, tá? Então, o verbo to be, ele tem que concordar com o sujeito da frase. E o going to, mais o verbo principal, que aqui nós temos have, e aqui eu tenho arrive, né? O verbo principal aqui, ó. Verbo principal no infinitivo, que é o infinitivo, é o verbo to have, ter. Só que ele vai estar no infinitivo sem o to. Eu tiro o to do have, porque já tem o to do going to, né? Então, senão vai ficar to, né? Então, vira até música, se a gente for usar, não é isso? Mais o complemento, que é o restante da frase. Então, she is going to have lunch with Mary, né? Então, ela está indo lanchar, até quando você vai traduzir, você pode traduzir, ela está indo lanchar com a Mary, ou você pode dizer, ela irá lanchar com a Mary, tá? Então, lanchar, desculpa, eu disse lanche, porque a gente lê, mas é almoçar, né? A gente sabe que have lunch é uma expressão do inglês e é almoçar. E aqui, a outra tradução que eu coloquei aqui, que é de futuro, ela almoçará com a Mary, que é a mesma coisa, mas se você quiser traduzir, ela irá almoçar, ou ela está indo almoçar, também vai dar ideia de futuro, tá? Mas normalmente, para ficar no futuro, você junta tudo e coloca o verbo principal no futuro. Ela almoçará com a Mary, ou eles chegarão mais tarde hoje, né? They are going to arrive later tonight, né? They are going to arrive later today.
né? Eles chegarão mais tarde hoje. Então, você tem aí afirmativo. Algumas dicas sobre o uso do going to na afirmativa, no caso aqui o verbo to be, que é o verbo auxiliar usado para complementar o going to, né? Na forma afirmativa, ele também pode ser utilizado na forma contraída, né? O que é que vai contrair? É o am, que é do I am, você bota o apóstrofo M, é o is, apóstrofo S, e o are, que é o apóstrofo RE, tá? Nos pronomes pessoais, como tem aqui, ó, she is going to have lunch with Mary. Aí, aqui você coloca apóstrofo S, she is going. Como aqui, they are, e aqui você coloca they, né? Então, é bem simples, só não esquece. Vai usar o going to, antes do going to, tem que ter o verbo to be. E o verbo to be, na verdade, é o verbo auxiliar do futuro imediato, tá? Futuro imediato, ele só é chamado de futuro imediato porque ele tem um going to, mas o auxiliar do futuro imediato é o verbo to be no presente simples. Então, dá uma olhadinha, se você esquecer o verbo to be, presente simples, para fazer a construção do futuro imediato, tá bom? Pay attention. Não existe a forma contraída da primeira pessoa do verbo to be, am mais not. E até existe. Em música, eles colocam ain't, o A, o I, o N, apóstrofo T, para dizer que é I am not, né? Na forma coloquial. Mas na língua padrão, no inglês, né? Formal, na gramática correta, não existe essa contração. O que a gente contrai é o M com o I, né? Aí você pode ver aqui, tá? E aí eu abri aqui um parênteses só a título de curiosidades para vocês, tá? O going to, se você observar em muitas músicas, mas a gente vê mais em música, o poema, né? Poema que vira música. Você vê o going to escrito dessa forma, gonna, né? Assim como no português a gente tem mania de diminuir as palavras, né? Fazer a expressão das palavras, a gente, em vez de dizer está bom, a gente está, tá bom, né? Então, o está vira tá. O americano também, ele tem muito isso, né? Mais o americano do que o britânico. Então, em vez de dizer going to, eles dizem gonna, né? Então, I'm gonna do, né? Tem até a letra da música que fala sobre isso, na fala, no coloquial, e às vezes para poder dar a entonação da música, o ritmo da música, e eles engolem, né, parte da palavra. I'm gonna do é a mesma coisa que I'm going to do, tá? É só a título de curiosidade para vocês, que as duas vão estar no futuro, uma no coloquial, na fala, e o outro na língua padrão, tá bom? A negativa. A forma negativa, ela também, como na afirmativa, ela tem o sujeito, que pode ser uma pessoa ou um pronome, né? Um pronome é o nome de pessoa, tá? Mais o verbo to be, am, is ou are. A diferença da afirmativa para a negativa é que você coloca o not entre o going to e o verbo to be, tá? Então, entre o is e o going to, o not. Entre o are e o going to, o not. Que é quando você pode fazer a contração. Como diz aqui no finalzinho, que a forma negativa também pode ser utilizada na forma contraída, né? Basta você alterar o verbo to be, o is mais not fica isn't. E o are mais not fica aren't. E como eu falei anteriormente, o I am não contrai dessa forma, só o am not, tá? Então, fica aí a dica. Então, she is not going to have lunch with Mary, tá? Então, deixa aqui eu colocar aqui para ficar melhor ainda, to be, para você não ficar confuso, tá certo? Então, o verbo to be, conjugado, né? Is, are, am, tá? Sujeito, going to, o verbo principal no infinitivo sem o to. Então, tem aqui o exemplo. Is she going to have lunch with Mary? Ela almoçará com a Mary? Are they going to arrive later tonight? Eles chegarão mais tarde hoje. Né? Então, é só colocar o verbo to be na frente, colocar o sujeito, o going to, e temos aí a interrogativa. E por fim, para finalizar nossa aula de hoje,
né? Eu tenho aqui a estrutura da frase, tá? O resumo do que é a conjugação na afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Make it easy, né? Que é o nosso bordão. Vamos tornar isso fácil. É só você olhar que para todas as pessoas o going to vai aparecer. E antes do going to vai ter o verbo to be no presente simples, conjugado, de acordo com cada pessoa. Na negativa, eu vou colocar o not entre o verbo to be e o going to. E na interrogativa, eu vou colocar o verbo to be na frente. É basicamente isso que nós temos sobre o futuro imediato. Lembre, o futuro imediato é um futuro planejado, já mais certo de acontecer. O futuro simples é um futuro não planejado e existe uma grande incerteza de acontecer, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui no canal mesmo, ou então lá na nossa sala de aula no Google Classroom, tá bom? Então é isso. Bye bye. See you next class, ok? Até a nossa próxima aula. Bye.